Quando nós tínhamos o gasto do governo da ordem de 300, né? Deixa um pouquinho a questão 15 aqui ainda no quadro, viu? Deixa um pouquinho aqui, que o pessoal pode estar copiando. Isso. Quando nós tínhamos um gasto do governo da ordem de 300, a renda de equilíbrio que nós encontramos foi 1.680. O governo agora, preocupado com o desemprego, resolveu aumentar os seus gastos para 350. Quanto é que vai ser a nova renda de equilíbrio? Bom, tem uma maneira, né, mais longa de resolver isso daqui. A maneira mais longa seria refazer aqueles cálculos da questão 14, utilizando esse novo gasto do governo. É uma maneira mais trabalhosa, você vai chegar ao resultado. O caminho mais curto é considerar o seguinte: se o governo realizou uma variação dos seus gastos da ordem de quanto aqui? Da ordem de 50, quanto será a variação da renda? Essa é uma forma mais curta de resolver, porque a relação entre a variação da renda e a variação dos gastos do governo é dada pelo multiplicador K. Então, se eu já sei que o gasto do governo é igual a... está variando no total de 50, está passando de 300 para 350, e eu já sei também que o multiplicador dos gastos autônomos, quanto é? Olha aqui, acompanhando aqui, né? Acompanhando aqui, nós já... Né? Cadê? Tem que acompanhar minha mão. Isso. Aqui, ó. A gente calculou e deixou aí para ver, né, se ia precisar. Geralmente a gente precisa. Então, trazendo esse multiplicador para cá, né? Trazendo para cá, rapidamente nós vamos encontrar a variação da renda. 40 vezes 50 é igual a 200, que corresponde aí à letra C. A variação da renda, portanto, vai ser igual a 200, que é o que está sendo perguntado, né? Quanto é que a renda vai crescer? A renda vai crescer, então, aqui ela vai passar para 1.880. Então, letra C, a variação de 200. E a questão 17? A questão 17 pergunta sobre o multiplicador da tributação autônoma. Então, esse multiplicador da tributação autônoma, vamos chamá-lo de K, colocando um T aqui embaixo, ele é menos C, menos a propensão marginal a consumir, que multiplica, né, vezes o multiplicador dos gastos autônomos. Ele vai ser, nesse caso aí, menos 0,8 vezes 4, então ele é menos 3,2. Como a questão pergunta o valor absoluto, né, ou seja, o valor desconsiderando o sinal, nós vamos ter aí a letra A. 3,2 é o seu valor absoluto. Tá? Apenas observação, o multiplicador da tributação autônoma sempre ele é negativo, porque se a tributação aumenta, a renda diminui. E se a tributação diminui, a renda aumenta. Tá? Então, esses dois valores caminham sempre em direções opostas. Então, questão 17, tivemos a letra A. É uma questão aí mais trabalhosa. Olha, as questões de modelo keynesiano, a melhor forma de você aprender, de você se familiarizar, é realmente você resolver o máximo de questões que puder. Então, essas questões que eu estou colocando aqui, que eu já estou resolvendo, é interessante depois você tentar resolver novamente. Né? Dê um tempinho, você resolve de novo. Quanto mais vezes você montar aquela igualdade, y igual a dA, quanto mais vezes você realizar esse processo, né, ele vai se tornando mais familiar e você vai perdendo menos tempo. Você vai desenvolvendo mais essa habilidade. Vamos aí para mais uma questão. A questão 19.
A questão 19. Vamos ver aqui os dados que nós temos. Suponha uma economia fechada, o comportamento do setor de bens e serviços possa ser descrito pelas seguintes equações. E temos aqui a função consumo é igual a 100 mais 0,8 que multiplica a renda disponível. O investimento, olha como é que ele se apresenta agora, 250 mais 0,15 que multiplica a renda. Olha, aqui nós temos o investimento que está sendo induzido pela renda também. Se a renda aumenta, os empresários tendem a investir um pouquinho mais, eles ficam mais otimistas. Esse 0,15 aí seria uma propensão marginal a investir. O gasto do governo, ele é completamente autônomo, 300, e a tributação tem uma parte autônoma, 50, e tem uma parte que é induzida pela renda, 0,25y. Bom, aí pergunta-se, lá, letra A, o multiplicador de gastos do governo é igual a 4, a renda de equilíbrio é 2.400, na letra B. Na letra C, o governo tem um superávit de 350, o multiplicador da tributação, né, é igual a 4. A letra E, olha essa letra E, nós já podemos de cara descartar ela. Olha o que a letra E está dizendo, né? Coloca aí as questões no quadro, as alternativas, por favor. Olha a letra E, o que é que ela diz? Os investimentos apresentam certa elasticidade em relação à taxa de juros real. Elasticidade em economia significa uma certa sensibilidade de uma variável em relação a alterações em outra variável. Quando eu digo que o investimento apresenta uma certa elasticidade em relação à taxa de juros, eu quero dizer que, havendo alterações na taxa de juros, os investimentos vão se alterar. Podem se alterar muito quando há uma elasticidade muito grande, ou podem se alterar pouco se houver uma elasticidade muito reduzida. Nesse caso aqui, os investimentos são afetados por variações da taxa de juros. Eles vão depender basicamente das expectativas dos empresários e da renda. Se, por acaso, se os investimentos fossem descritos dessa maneira, 250 mais 40 vezes a taxa de juros, aí sim, poderíamos dizer que eles são influenciados. Ou então, se os investimentos fossem 120 menos 0,2 vezes a taxa de juros, né? Ou ainda, se os investimentos fossem 150 mais 0,2y menos 0,3i, aqui nós poderíamos dizer, os investimentos apresentam uma certa sensibilidade, uma certa elasticidade em relação à taxa de juros. Mas aqui não, nessa equação a taxa de juros nem aparece. Tá? Então já podemos dizer que a letra E é falsa, já podemos descartar ela. Quanto às outras alternativas, nós vamos ter que calcular a renda de equilíbrio. É exatamente a letra B está pedindo isso, né? Então vamos lá, vamos resolver aqui a questão 19, considerando que no equilíbrio, renda é igual a demanda agregada. Portanto, a renda tem que ser consumo mais investimento mais gasto do governo. Como já vimos que a economia é fechada, não tem exportações nem importações, né? Eu nem vou colocar aqui, que nós já vimos aí que o valor é igual a zero. Tá bom? Então, a renda vai ser igual a... Muito bem, o consumo... Vamos pegar aqui a função consumo, vai ser 100 mais 0,8 que multiplica a renda disponível. A renda disponível vai ser Y menos a tributação. A tributação, por sua vez, depende da renda também, né?
Então, vamos ter que colocar y menos 50 e menos 0,25y. Certo? Atenção para esse detalhe, né? Y menos tributação. Então, menos 50, menos 0,25y. Mas isso aqui tudo foi apenas a função consumo. Temos que colocar agora também a função investimento. Então, vamos somar com o investimento. O investimento é 250 mais 0,15y e mais o gasto do governo de 300. Né? E mais o gasto do governo de 300. Bom, então, y é igual a... Aqui nós vamos, né, já fazer aqui essas operações. 100 mais 250 mais 300, 650 mais 0,8, que multiplica, aqui eu tenho y menos 0,25y, é 0,75y menos 50 mais 0,15y. Então, y é 650 mais 0,8 vezes 0,75, né? Isso aqui dá 3/4 de 8, portanto, 0,6y menos 0,8 vezes 50, menos 40, mais 0,15y. 0,6 mais 0,15 dá 0,75. Esse 0,75 trazendo para cá, vai ficar 0,25y é igual a 610. Y é igual a 1 sobre 0,25 vezes 610. Portanto, y é 4 vezes 610. E aqui eu fiz aquela transformação, né? Então vai ficar 2.440. Bom, já temos condição de responder aqui a questão. A letra A está verdadeira, né? Olha aqui o valor do multiplicador K, que se aplica aos gastos do governo, ao consumo autônomo, ao investimento autônomo e, se tivesse aí, se fosse economia aberta, ele se aplicaria também às exportações autônomas. Então a letra A já é verdadeira. O multiplicador dos gastos do governo é igual a 4. A letra B é falsa, porque a renda de equilíbrio é 2.440. A letra B está dizendo que é 2.400. Então, falso. E a letra C, vamos testar aí a letra C. O governo tem um superávit de 350 no nível da renda de equilíbrio. Vamos testar, né? Como é que a gente vai calcular aí o superávit do governo? Bom, então, se a renda de equilíbrio é igual a 2.440, quanto é o gasto do governo? O gasto do governo continua a ser 300. Ele é 300 independente do nível da renda. Agora, a tributação vai depender da renda. Ela é 50 mais 0,25, que multiplica 2.440. Ela depende do nível de renda. Então, a tributação vai ser 50 mais 610, que esse resultado aqui vai ser igual a 660. Então, o superávit do governo, T menos G, vai ser 660 menos 300. Vai ser 360. É por isso que a letra C está errada, porque diz que o superávit aí seria 350. Na verdade, é 360.
E na letra E, o multiplicador da tributação é igual a 4? Não. O multiplicador da tributação, vamos chamar ele de K, né, com um T minúsculo aqui, seria menos a propensão marginal a consumir. E a propensão marginal a consumir, pessoal, sempre a gente vai localizar logo ali na função consumo, né? Vamos acompanhando aqui, ó. Vamos procurar aqui a propensão marginal a consumir. A gente vai encontrar exatamente aqui. Sempre ela está na função consumo original, multiplicando a renda. Então, a gente vai pegar aqui, vamos retornar. A propensão marginal a consumir vai ser menos, ou melhor, menos a propensão vai ser menos 0,8 vezes o multiplicador, daria menos 3,2. E não 4, né, como está sendo dito aí na letra D. Então, questão 19, tivemos a letra A, alternativa aí correta. Bom, com essas questões, nós encerramos o modelo keynesiano. O nosso próximo ponto é o modelo ISLM. O modelo ISLM, ele vai trazer uma pequena diferença em relação ao modelo keynesiano. É um pequeno detalhezinho que vai fazer, na verdade, uma grande diferença, né? Um pequeno detalhe. O que é que o modelo ISLM tem de diferente? A gente não vai poder ver todo esse assunto, né? O tempo já está chegando ao final, mas a gente já vai adiantando algumas coisas. A grande diferença do modelo ISLM para o modelo keynesiano está exatamente na função investimento. Certo? A grande diferença é essa. Enquanto que no modelo keynesiano, os investimentos basicamente dependem das expectativas dos empresários, podem eventualmente ser influenciados também pelo nível da renda. No modelo ISLM, os investimentos serão também influenciados pela taxa de juros. Nós vamos ter uma função investimento que vai se comportar assim. Uma parte dos investimentos serão autônomos e uma outra parte vai apresentar, olha aqui, ó, esse coeficiente H representa a elasticidade do investimento em relação às taxas de juros, ou as variações da taxa de juros. Por que isso? Por uma razão muito simples. Os empresários, na hora de levar adiante os seus projetos de investimento, vão querer utilizar recursos obtidos no sistema bancário. Se o empresário tomar dinheiro emprestado no sistema bancário, ele poderá fazer um investimento muito maior do que se ele contar apenas com recursos próprios. Imagine, por exemplo, que eu tenho uma pizzaria, né? Vamos imaginar, eu sou dono de uma pizzaria e as minhas pizzas estão vendendo muito bem, né? A clientela está muito satisfeita, né? Todos os dias o pessoal faz fila na porta da pizzaria, a demanda é muito grande, eu quero ampliar o meu negócio, eu quero ampliar as instalações, etc. E eu não tenho recurso suficiente, então eu vou no sistema bancário, no sistema financeiro, buscar empréstimos. Para fazer isso, eu preciso comparar a taxa de juros que os bancos vão cobrar por esse empréstimo com o quê? Com o retorno esperado do investimento. Se eu, por exemplo, se eu vou tomar emprestado R$200 mil e o banco me cobra uma taxa de juros de 10% ao ano, eu vou fazer a seguinte conta. Será que, quando eu ampliar as instalações da minha pizzaria e começar a vender mais e ter mais lucro também, será que o retorno desse investimento vai ser maior ou menor do que a taxa de juros do financiamento?
Então, se as taxas de juros das operações, né, de crédito em geral começam a aumentar muito, os investimentos privados vão diminuindo. A grande novidade do modelo ISLM é trazer a taxa de juros como uma variável que vai explicar os investimentos. O raciocínio é muito simples. Se a taxa de juros aumenta, fica muito caro para os empresários tomar dinheiro emprestado nos bancos para fazer investimentos. Se a taxa de juros é muito alta, é 20% ao ano, muitos investimentos simplesmente não serão feitos, porque não vão ter esse retorno. Não tem sentido, por exemplo, eu tomar dinheiro emprestado a 20% ao ano, ampliar as instalações da minha pizzaria e ter um retorno de somente 10%. Aí eu vou trabalhar para bancar os juros para o banco, não vou ter retorno positivo nenhum. Então eu não faço esses investimentos. Se a taxa de juros aumenta, os investimentos privados tendem a cair. Ora, como os investimentos fazem parte da demanda agregada, né? Se os investimentos eles fazem parte aqui, da demanda agregada, se a taxa de juros aumenta, os investimentos caem, a demanda agregada cai e a renda também diminui. Então, o que o modelo ISLM vai trazer de novo em relação ao keynesiano é considerar que a taxa de juros vai influenciar a renda da economia. É isso que nós vamos ver na nossa próxima aula. Tá? Na próxima aula a gente vai ver aí o modelo ISLM. Ele é fundamental para a gente poder analisar o impacto das políticas de estabilização do governo, da política fiscal e da política monetária. Ok? Vamos então aí a perguntas. Vamos colocar aí. Não temos perguntas, né? Então vamos encerrar por aqui, desejando aí a vocês bons estudos e desejando um bom carnaval também, tá certo? E retornamos aí até a próxima aula.